Otávio, muito obrigada. Daqui a pouco a gente se fala. A Ana continua aqui comigo, que agora a gente vai falar de economia, porque eu recebo o economista Carlos Nonorato para tratar de todas essas questões, não da irmã Dulce, Carlos, claro, mas sim sobre sessão onerosa e as outras reformas. Queria te perguntar justamente isso. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia teve com o presidente Jair Bolsonaro e eles falaram de 3 reformas ali importantes. Falaram da reforma administrativa, falaram da PEC, né, do Pacto Federativo, quando se fala de sessão onerosa, é um pouco isso. E falaram sobre a regra de ouro, que está sendo discutida ali. Não dá para chamar de uma reforma na legislação da regra de ouro, que é aquela que proíbe você de emitir dívidas para pagar suas despesas correntes. Além disso, tem reforma tributária também. Você acha que é possível todas essas reformas saírem? Qual seria mais importante do ponto de vista econômico para destravar o crescimento? Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana. Eu creio que a gente precisa encerrar definitivamente a questão da reforma da Previdência, né? Há uma discussão de que isso vai se concluir, mas com todas essas atribulações, especialmente com a questão da sessão onerosa, agora a discussão do teto de gastos, quer dizer, ela está sendo empurrada e a demora na aprovação da reforma da Previdência acaba atrapalhando a reforma tributária. A gente ainda não tem um projeto do governo, o que tem atrasado um pouco mais. Aparentemente, no Senado e na Câmara a reforma está correndo, mas o fato da gente começar a empurrar muito para o ano cria dificuldades em relação à reforma tributária. E isso seria fundamental, porque a reforma tributária ela ajuda no processo distributivo, na alocação de recursos e no investimento privado, que é o que vai tirar o Brasil hoje dessa nossa inércia de falta de crescimento. Quer dizer, a reforma tributária, se a gente começasse 2020 com uma nova regra tributária, mesmo que ela tenha um prazo aí para entrar em vigor, quer dizer, a gente já começaria o ano com um cenário mais positivo. Só que essa demora em tomar uma atitude parece que atrapalha o país. Bom dia, Nonorato, tudo bem? Bom dia. Nessa questão das reformas, a gente vê que a reforma tributária é realmente muito importante, ela ataca a questão das receitas, né, reorganiza, mas parece que o governo, especialmente o presidente da Câmara, pelo que ele falou aí no final de semana, está muito focado nas reformas que atacam despesa. Então, passando Previdência, ele já fala aí da reforma administrativa. Eu conversei agora de manhã com um integrante do governo que acompanha bem isso e ele disse que já chegou à equipe econômica o recado de que o presidente Bolsonaro é bastante refratário à ideia de se cortar a estabilidade do funcionário público, né? De você ter esse fim de estabilidade e poder até demitir ou desligar funcionários públicos. O quanto isso ameaça essas reformas? Quer dizer, é possível fazer uma boa reforma administrativa, reestruturar carreiras e mesmo assim manter essa estabilidade do funcionário público? Talvez a gente começar com a questão da estabilidade do funcionalismo público seja você criar uma dificuldade muito grande. Quer dizer, a gente tem que organizar principalmente a questão desses cargos comissionados, da quantidade de pessoas que estão trabalhando sem concurso no Estado, né, desses desvios de função. Quer dizer, a pessoa prestou um concurso para um determinado cargo e hoje ela é alocada em outro com vários adicionais no salário, né? Para a questão da sessão onerosa, por exemplo, seria interessante colocar em pauta, como o Otávio estava colocando, a questão dos gastos dos municípios, né? Hoje a gente tem cerca de menos de 10% dos municípios que conseguem pagar suas contas, que geram recursos para isso. Então a reforma deveria ser um pouquinho mais ampla e ao invés de a gente só discutir, vamos aumentar o bolo para repartir entre estados e municípios, qual a contrapartida que esses estados e municípios vão dar em termos de corte de gastos, gestão de carreira, diminuição de cargos comissionados, para que o equilíbrio fiscal volte, né? A gente está discutindo muito como pagar e não como economizar. Mas naquele plano, né, a Ana deve lembrar o plano Mansueto, que é o plano de negociação das dívidas com o Estado e tudo mais, tinha essa questão das contrapartidas, né? E aí tinha uma série de contrapartidas que os estados poderiam escolher ali num cardápio, que você olhava e falava, bom, eu vou atacar por aqui pela privatização de companhias estatais, vou atacar aqui na questão do gás, e aí isso ajudava a compor, né, um cenário que leva a União a conceder ou não os empréstimos, ser avalista dos empréstimos, era essa discussão. Queria só pegar a carona da Ana sobre a questão da estabilidade, que ela falou do presidente. O presidente
considera que estabilidade não se deve negociar, não deve cair, assim como ele considera que não deve voltar CPMF, discussão sobre CPMF, nem reajuste de salário mínimo. Outra coisa que a equipe econômica estava de olho grande na questão do reajuste do salário mínimo. INPC, que é usado hoje, tinha aquela fórmula até o final do ano 2019 que corrige pelo PIB de 2 anos antes. Isso vai cair, já não vale mais para 2020, mas muita gente querendo que não tivesse nem a correção pela inflação. O que você avalia desses pontos que ele acha na contramão do que quer a equipe econômica, que acha que não devem ser alterados? Quando você pega a questão do salário mínimo, o salário mínimo ele é da população de mais baixa renda, quer dizer, é o pessoal que tem uma renda praticamente mínima, né? Eu acho que a de você tirar o aumento, né? De você desindexar, a questão do salário mínimo, é importante você desindexar a economia, quer dizer, nós criamos uma inflação derivada da inflação passada, mas se você começa pelas classes mais baixas ou por quem tem a menor renda, você acaba criando distorções de quem tem mais recursos, quer dizer, você vai ter uma concentração de renda nesse processo. Eu acho que cabe um pouco uma questão mesmo de reforma administrativa. A desindexação é importante, mas você precisa identificar quem está trabalhando no funcionalismo público, onde que está alocado, como que está alocado, quer dizer, é gestão, né? O que eu tenho acompanhado dos colegas aí que têm estudado a questão fiscal do Brasil, os estados e municípios têm um problema de déficit não só por uma questão da crise econômica. Falta gestão, falta melhorar a qualidade da gestão pública no país. Por exemplo, a questão do salário mínimo, o governo está hoje numa desvantagem, porque se encerrou neste ano aquela regra que vigorava até então, que era o INPC, reajuste pelo INPC mais a inflação, mais o PIB, digamos, de 2 anos atrás, regra que fez com que o salário mínimo tivesse ganho real enquanto o Brasil caía na recessão, né? E o que se vê dentro da equipe econômica é que se você todo ano tiver que negociar esse reajuste com o Congresso, você fica numa grande desvantagem. Porque a gente sabe que ali no Congresso, ano eleitoral, ou esses temas são muito sensíveis à vontade dos parlamentares de darem um reajuste real. As contas do governo permitindo ou não, é sempre grande. Então, você acha que seria importante estabelecer essa regra, até porque a gente sabe que cada real do salário mínimo impacta aí em 300 bilhões, né, as contas do governo, 300 milhões. O erro central da questão da indexação do salário mínimo está na fala da Ana. Quer dizer, quando ela coloca que até agora a regra do governo era você somar a inflação mais o crescimento da economia, isso é desastroso, porque não necessariamente o crescimento da economia, ele comprova o aumento da produtividade. Claro, tem que ser ligado à produtividade. Eu só tenho que aumentar um salário pela produtividade. Agora, nós vivemos num país com uma memória inflacionária. Quer dizer, talvez alguma correção pela inflação seja necessário para esses salários mais baixos. Aos poucos, a gente tem que eliminar isso de todos os salários, de todos os preços da economia, não é? Agora, realmente, você juntar 2 índices divergentes e atribuir uma correção para ganhos reais que não são de produtividade, você acaba com a questão do equilíbrio do país. Mas tem que levar em consideração também que o Brasil é um país pobre, né? Um país que as pessoas já ganham pouco, têm a renda baixa e dependem do Estado para isso. Então, o Estado também tem que encontrar maneiras... Aliás, vários economistas falam isso, que tem que encontrar maneiras e não mexer no mínimo, porque é uma questão que você não ganha politicamente, que você tem que levar em consideração também as especificidades socioeconômicas do país. Nós não somos ricos o suficiente para sermos exclusivamente liberais. Precisa ter alguma política de colchão para quem tem menos acesso à renda, né? Tá ótimo, Honorato. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto. Ana, já voltamos a nos falar. Obrigada. E há uma semana do Dia das Crianças, as lojas começam a ficar mais movimentadas e os pais mais atentos aos preços. Mas não é só os preços de brinquedos, tablets, jogos eletrônicos que os pais devem ficar ligados. Levar os filhos para o cinema ou para passear está mais caro do que no ano passado. Bom,